Pessoal, boa noite a todos. Vamos então dar sequência aí às nossas aulas de fotogrametria. Na aula passada, a gente viu aí como calcular, né? Distância focal, altura de voo, escala, o número de fotos necessárias para cobrir determinada área coberta, área única. E eu passei uma lista de exercícios para vocês resolverem. E até o momento ninguém me procurou, né, com relação a dúvidas nem nada disso. Então, de qualquer forma, eu vou resolver hoje os exercícios, tá? E, permanecendo dúvidas, obviamente, podem procurar a representante, ela me passa as dúvidas e a gente vai esclarecendo. Então, vou abrir aqui, então, para a gente resolver os exercícios. Bom, vamos lá. O primeiro exercício aí, né? Ele está pedindo das seguintes informações. Ele quer saber qual a altura de voo, né? Então, ele quer saber qual é a altura de voo, para que se possa obter uma fotografia aérea na escala 1 para 20 mil, né? Então, o E aqui, 20 mil, sabendo que a distância focal do sistema óptico é igual a 153 milímetros, e o Fzinho, 153 milímetros. Muito bem. Então, lembrando lá aquela nossa formulazinha básica, né? A gente sabe que o E é igual ao quê? HV sobre Fzinho, ou seja, a altura de voo sobre a distância focal. A altura de voo é o que a gente quer saber. Então, a altura de voo vai ser igual a E vezes Fzinho. E daqui a gente vai tirar que a nossa altura de voo foi de 20 mil, que multiplica 0,153, o quê? Metros. A HV vai ser igual a 20 mil vezes 0,153. 3.060 metros. Era isso. O exercício 2. O exercício 2 ele pede, ó, considerando-se o exercício anterior, qual deveria ser, então, a altura de voo adotada? Então, quer saber de novo, uma nova altura de voo aqui, né? Porém, dessa vez, a câmera, ela tem distância focal 210 milímetros, ok? E ele pede para que a gente adote o quê, ó? A mesma escala. Então, se eu quiser manter a mesma escala de 1 para 20 mil, porém agora meu equipamento tem uma distância focal de 210 milímetros, qual deve ser então a altura de voo para que eu mantenha a mesma escala? Então, mesma coisa aqui, ó, altura de voo, né, já estou antecipando ali, vai ser igual ao quê? Ao E vezes o Fzinho, ok? A altura de voo, mesmos 2.000, vezes 0,210. Então, a gente vai chegar aqui e para essa situação, então, a nossa altura de voo deve ser igual a 4.200 metros. Muito bom. O exercício 3 diz, ó, se fosse mantida a altura de voo do exercício 1, que a gente calculou, 3.060 metros. Então, aqui, ó, HV, 3.060 metros. Ok?
ok? Que mais? Distância focal, 210 milímetros. Fzinha, 210 milímetros. Ele quer saber, então, nessa nova situação, qual seria o valor da escala. Então, vamos determinar aqui o E, que é igual à altura de voo dividido pela distância focal. Então, a altura de voo do primeiro exercício, 3.060 metros, dividido por 0,210 metros. Vamos chegar aqui que o nosso E vai ser igual a 3.060 dividido por 0,210. Dá aproximadamente o quê? 14.571,43, por aí vai. Okay? Obviamente, a gente não vai ter, assim, escalas quebradas. Mas essas variações aqui que nós estamos fazendo é só para a gente poder pensar como é que esses números aí estão se comportando para a gente realizar, então, né? Aqui, ó, a questão 4. Então, na questão 4, o que ele diz aí? Que conclusões podemos tirar, analisando os resultados dos exercícios anteriores, sobre a relação existente entre a distância focal, a altura de voo e a escala das fotografias? Então, bom, vocês viram que quando a gente resolveu os exercícios anteriores, sempre que a gente resolvia comparando-se os exercícios, pelo menos um dos parâmetros, né, ele é mantido fixo, ok? Por quê? Porque nós temos três, né, variáveis aí que são interrelacionadas. Mas para eu poder analisar como é que uma funciona em função da outra, eu tenho que fixar uma variável. Então, vamos fixar aqui, por exemplo, a escala, como a gente fez lá do exercício 1 para o 2. Então, nossa formulinha E igual a HV dividido por F. O que vai acontecer aqui? Bom, se a gente observar lá o exercício 1 e 2, ó, a escala é a mesma, 20.000. E o que aconteceu quando eu passei a distância focal aqui, ó, de 0,153 para 0,210? O que aconteceu com a altura de voo? Aumentou também. Passou de 3.060 para 4.200. Então, essa é uma primeira conclusão aí que a gente pode tirar. Então, para eu manter, ó, escala constante, né? Se eu quiser manter a escala constante, se eu aumentar a distância focal, eu tenho que obrigatoriamente aumentar a altura de voo. Se eu diminuo a distância focal, eu tenho que diminuir a altura de voo e vice-versa. Então, nesse caso aqui, as grandezas são diretamente proporcionais. Se eu aumento um, eu tenho que aumentar o outro para que a escala permaneça constante. Se eu diminuo um, tenho que diminuir o outro para que a escala continue constante. Agora, vamos considerar a situação. Nós vamos manter constante aqui, né, a altura de voo. Então, HV constante. Como é que vai ficar isso daqui, ó? Eu tenho que isolar o HV, então, porque ele não vai variar. O HV vai ser igual ao quê? Ao E vezes o Fzinho. Não é isso? Passo o Fzinho multiplicando. Nesse caso, olhando lá os exercícios 1, 2 e 3, em qual deles a gente manteve a mesma altura de voo? Vamos olhar lá. Exercício 1 e 3, tá vendo? Exercício 1, altura 3.060. Exercício 3, altura 3.060. Bom, a distância focal variou de um exercício para o outro? Variou.
No primeiro eu tenho uma distância focal de 0,53. Opa. No primeiro eu tenho uma distância focal de 0,53. E no terceiro, né? Aqui, ó. Eu tenho uma distância focal de 0,210. Então, de 0,153 para 0,210, o que aconteceu com o valor de Fzinho? Aumentou. Se o valor de Fzinho aumentou e a altura de voo para continuar a mesma, o que tem que acontecer com o denominador da escala? Olha só, diminuiu. Passou de 20.000 para quase 15 aí, ok? Então a gente já pode perceber aqui que elas são grandezas inversamente proporcionais, né? Ou seja, se aqui, ó, eu quiser manter a altura de voo constante, se o denominador da escala aumenta, ou seja, se eu diminuo, né, a escala, o que acontece com a distância focal? Perdão, se eu aumento aqui, né, o denominador da escala, ou seja, diminuindo a escala, o que vai acontecer com a distância focal para a altura de voo continuar a mesma? Tem que diminuir. E o contrário, se eu diminuo o valor do denominador da escala, ou seja, uma escala maior, o que acontece com a distância focal? Tem que aumentar, para que eu tenha a mesma altura de voo. Beleza, isso por último, só para a gente analisar, eu vou isolar agora o quê? A distância focal, ou seja, o equipamento apresenta a mesma distância focal, que normalmente é o mais comum. Então, Fzinho constante, ok? Fzinho constante. Para o Fzinho ficar constante, eu tenho que isolar o Fzinho aqui. E como é que vai ficar esse Fzinho isolado? Fzinho vai ser igual ao quê? HV sobre E. E aqui a gente vai analisar exercícios em que a distância focal permaneceu a mesma. Olha só, exercício 3 e exercício 2. A mesma distância focal aqui, ó, nos dois exercícios. 0,210, 0,210. E o que aconteceu aqui, ó? Para, né, manter a distância focal constante. A gente vai analisar a altura de voo e a escala. Então, no primeiro exercício aqui, ó, no exercício 2, eu tinha 20.000 de denominador de escala, altura de voo 4.200. O que aconteceu com a altura de voo? Diminuiu para 3.060. E o que aconteceu com o denominador da escala? Também diminuiu. Passou de 20.000 para 14.500 aqui, ó. Então, de novo, são grandezas diretamente proporcionais. Então, nesse caso aqui, ó, para manter, né, com a escala, com a distância focal constante no meu equipamento, se eu aumento a altura de voo, o que acontece com o denominador da escala? O denominador da escala também aumenta. Com isso, eu tenho uma escala menor. E se a altura de voo diminui, o meu denominador da escala também vai diminuir, né? Fazendo o quê? Com que eu tenha uma escala maior, mais detalhada. Tranquilo? Então, esse era o exercício 4. Exercício 5. Então, ele diz lá, ó, determinada fotografia aérea com dimensões de 23 por 23 centímetros, então, ó, D, 23 centímetros, ok? Foi obtida utilizando-se uma câmera com distância focal 0,153 milímetros. Então, Fzinho 0,153 milímetros. E aí ele quer saber, ó, considerando-se uma altura de voo igual a 4.590 metros, então aqui, ó, HV de 4.590 metros, né? A letra A é, qual é a escala dessa fotografia?
Vamos lá. Letra A. A escala vai ser igual a HV sobre Fzinho. A altura de voo, 4.590 metros, dividido por 0,153 metros. Portanto, nosso denominador aqui da escala, 4.590 dividido por 0,153, 30.000. Então, nossa escala é 1 para 30.000. É importante escrever isso daqui. Muito bem. E a letra B? Na letra B ele coloca assim, ó, nessas condições, qual a área do terreno coberta por essa fotografia? Bom, a área do terreno, a gente viu lá, né? Como a foto é quadrada, então a área coberta, ó, a área coberta é igual ao quê? Lado ao quadrado. Só que esse lado eu preciso determinar, né? Que é o tamanho real que esse lado da fotografia corresponde ao terreno, ok? Então, o primeiro passo aqui, a gente vai fazer o quê, ó? O lado é igual à dimensão vezes o denominador aqui da escala. Tanto o lado vai ser igual a 0,23 metros vezes 30.000. Um lado dessa fotografia aqui, ó, corresponde a 6.900 metros. Ou seja, na escala 1 para 30.000, né, da foto obtida com essas características, os 23 centímetros correspondem a 6.900 metros. Agora a gente consegue calcular a área coberta. Então, nossa área coberta vai ser igual ao quê? 6.900 metros ao quadrado. Área coberta aqui, 47.610.000 metros quadrados. 47.610.000 metros quadrados. Muito bom. E a letra C está dizendo aí para a gente. Bom, qual a área do terreno representada por essa fotografia em hectares? É só a gente transformar aqui, né? Então, a área em hectares vai ser igual à área coberta dividido por 10.000 metros quadrados. Então, a área em hectares que essa fotografia cobre é o quê? Então, vamos escrever aqui, ó, 47.610 dividido 10.000. Aqui, metros quadrados, 4 zeros. Portanto, a área coberta em hectares corresponde a 4.761 hectares. Vocês vejam aí que é bastante área que apenas uma fotografia consegue cobrir do terreno. É uma fotografia com dimensão de 23 por 23 centímetros, né? Uma distância focal de 153 milímetros. Aqui é 153 metros, né? 153 milímetros. Uma altura de voo 4.590 metros, né? Vai nos dar uma escala de 1 para 30.000. Essa fotografia cobre 4.761 hectares. Apenas uma fotografia nessas condições. Beleza? Qualquer dúvida, me acione. Exercício 6. Então, ele está pedindo para a gente aí, ó. Considerando-se uma área de 350 km², então a área total, 350 km²,
Quantas fotos são necessárias para cobrir toda a área, sabendo-se que a distância focal é 210 milímetros, então Fzinho, 210 milímetros. A altura de voo, 1.680 metros. HV, 1.680 metros, está voando bem baixo. Índice de recobrimento longitudinal. Então, a gente coloca aqui, ó, recobrimento longitudinal, 60%. Recobrimento lateral, 30%. E a dimensão da fotografia, 18 por 18 centímetros. D igual 18 centímetros. Bom, então aqui a gente tem todas as informações necessárias para a gente poder calcular quantas fotos serão necessárias. O primeiro passo que eu tenho que sempre observar, quando eu estou trabalhando com imagem, mapa, fotografia aérea e tudo mais, é a escala, ok? É a escala, que é a informação mais importante que a gente tem aí. O exercício não nos informou a escala, mas ele nos informou a distância focal e a altura de voo, então a gente consegue calcular, certo? Então o primeiro passo aqui seria o quê? Determinar o valor, né, da nossa escala. A gente vai tirar aqui 1.680 metros, dividido por 0,210 metros, denominador da nossa escala, 1.680 dividido por 0,210, 8.000. Portanto, nossa escala de 1 para 8.000. Muito bem. Agora, qual é o próximo passo? Bom, seria calcular a área coberta, mas para isso eu preciso saber o lado. Então, eu vou calcular qual é o valor do lado. Então, lado D vezes o E. 0,18 metros vezes 8.000. 1.440 metros ou 1,44 quilômetros. Já passei para quilômetros aqui, ó. Por quê? Porque a área total, ele já deu para a gente aqui em quilômetros quadrados. Então, a gente já vai começar a trabalhar em quilômetro para já ir, né? Evitando transformações lá na frente. Muito bem, calculei o lado. Agora consigo calcular a nossa área coberta. A nossa área coberta, lado ao quadrado. 1,44 quilômetros ao quadrado. A área coberta vai ser igual a, então vamos lá, 1,44 ao quadrado, 2,07 quilômetros quadrados. A área coberta, 2,07 quilômetros quadrados. Depois da gente determinar a nossa área coberta, a gente vai determinar a área única. Lembra? A área única é aquela área que a gente tem da fotografia onde eu não apresento os recobrimentos. Então, se recobriu 60 e 30, deixou de recobrir 40 e 70. São esses valores que eu vou usar para calcular a área única. Então, a nossa área única vai ser igual ao quê? Ó? Se aqui recobriu 60%, ou seja, 0,6, faltou recobrir quanto? 0,4, né? Que é o 40%. Se aqui recobriu 30, faltou recobrir quanto? 0,7, 70%. Então, o valor que a gente vai usar aqui, ó, a área única vai ser igual ao quê? Ó? 0,4 vezes 0,7 vezes a área coberta. Área única, 0,4 vezes 0,7 vezes 2,07 quilômetros quadrados. Portanto, a nossa área única vai ser igual a quanto? 2,07 vezes 0,28.
Nós vamos chegar aqui em 0,5796. Então, área única, 0,58 quilômetros quadrados. Muito bem. Bom, agora só está faltando, então, nós calcularmos a quantidade de fotos. O número de fotos vai ser igual à área total dividido pela área única mais aquela porcentagem de segurança. Que a gente falou lá na aula passada, que quando o exercício não der, a gente vai adotar pelo menos 10%. Não é isso? Então, aqui, como não foi dado qual é a margem de segurança que a gente tem que adotar, nós vamos adotar 10%. Então, esse número de fotos aqui, ó, área total, 350 quilômetros quadrados, que é a área que eu preciso imaginar, dividido pela área única, 0,58 quilômetros quadrados, vezes 10%, mais 10%, então, vezes 1,10. Fazendo essa conta aqui, a gente vai chegar em quê? 350 dividido por 0,58 vezes 1,10. Vamos chegar em 663,79 fotos. Como não existe foto parcial, né, picada, a gente sempre vai arredondar para cima, sempre. Portanto, serão necessárias quantas fotos? 664 fotos. É isso aí. Exercício 7. Praticamente a mesma coisa. Agora ele deu o valor da área total que ele quer imaginar em hectares. Então, para uma propriedade de 50 hectares, então vamos lá. Área total 50 hectares. A escala que ele quer, 1 para 4.000. Então, aqui nesse caso ele já deu a escala para a gente, né? A escala 1 para 4.000. Ele quer saber a quantidade de fotos, considerando-se um overlap de 60 e um side lap de 30, que é a mesma coisa do exercício anterior, né? Então, o overlap é a mesma coisa que o recobrimento longitudinal, aqui 60%, o side lap é o recobrimento lateral, 30%. E outra informação importante, a dimensão da fotografia, 23 centímetros. De posse disso, a gente consegue resolver o exercício. Primeiro passo, lembra que eu falei? A gente tem que sempre observar o quê? Qual é o valor da escala dada. Né? Se não dá, a gente calcula. Nesse caso, foi dado. Então, a gente já sabe que a escala é 1 para 4.000. Então, a gente já pulou uma etapa. Agora, eu tenho que começar dali para frente. Então, seguindo o mesmo que a gente fez no exercício anterior, o lado vai ser igual dimensão vezes o E. 0,23 metros vezes 4.000. O lado dessa fotografia, então, 0,23 vezes 4.000. 920 metros. Muito bom. Agora, área coberta, lado ao quadrado. 920 metros ao quadrado. Área coberta, 920 ao quadrado, 846.400 metros quadrados. Beleza. Próximo passo, calcular a área única. Então, vamos lá. Área única, nesse caso, exatamente igual ao exercício anterior, a forma que a gente vai calcular. Os recobrimentos foram os mesmos, lembrando que esses recobrimentos podem variar, e aí a gente tem que estar atento a isso. Será então aqui, ó, 0,4 vezes 0,7 vezes a área coberta. Nossa área única, então, vai ser igual ao quê? 0,4 vezes 0,7 vezes 846.000
400 metros quadrados. Nossa área única, portanto, será de 236.992 metros quadrados. Vamos, então, agora calcular o número de fotos. Número de fotos. Área total sobre a área única, mais, né, a porcentagem lá de segurança. Nesse caso também não foi dado nenhum valor específico, vamos adotar 10%. Então, aqui o número de fotos, 50 hectares. Nós temos duas unidades diferentes. A área total está em hectares e a área única em metros quadrados. Então, isso é fácil de resolver. A gente passa os 50 hectares, transforma em metros quadrados. Então, eu vou pegar os 50 e acrescentar lá 4 zeros, né? Vou multiplicar por 10.000. Vou chegar, então, aqui, ó, em 500.000 metros quadrados, dividido por 236.992 metros quadrados, com 10% de segurança, vezes 1,10. Portanto, o número de fotos aqui será 500 dividido por 236.992 vezes 1,10. 2,32. 2,32 fotos. Portanto, sempre arredondando para cima, serão necessárias 3 fotos para cobrir os 50 hectares. É isso, gente. Bem tranquilo, né? Os exercícios. Então, qualquer dúvida, volto a repetir, só me procurar. Agora vamos para outra etapa da aula. Bom, dando sequência, então, à parte de fotogrametria, vamos falar um pouquinho aí sobre fotointerpretação. Como é que a gente vai analisar as fotografias? Como é que a gente observa isso, né? O que a gente tem que analisar e como é que a gente faz isso? Bom, hoje em dia, a fotointerpretação é uma ferramenta essencial, né, para diversas áreas aí do conhecimento, né, nos campos da engenharia, oceanografia, geografia, meteorologia, agronomia, urbanização, né, planejamento estratégico, enfim. E consiste em nada mais, nada menos do que a gente observar, olhar as fotografias e conseguir extrair delas um significado, alguma informação que nos seja útil, né? Então, a gente tem algumas técnicas de fotointerpretação, né? Basicamente 3 aí, que vai da mais simples até a mais complexa. A mais simples delas é a que a gente chama de fotoleitura. Então, na fotoleitura, nós vamos fazer o reconhecimento do objeto, né, diretamente na fotografia. Então, a gente vai olhar lá a fotografia e vai conseguir identificar características que sejam feitas ou não, né, pelo homem, ou seja, que sejam naturais, e a gente vai simplesmente observar e falar, olha, isso aqui é uma floresta, isso aqui é um pasto, isso aqui é uma construção, isso é uma cidade, uma rodovia, um lago, um mar, enfim, a gente está só identificando, reconhecendo os objetos que a gente tem disposto ali. É um processo bem simples, não precisa do estereoscópio, né, como a gente falou lá da estereoscopia, que é enxergar em 3D as imagens, e a interpretação é bem mais simples. Depois da fotoleitura, nós temos a fotoanálise, né, essa técnica, além da gente examinar os objetos que a gente está observando na fotografia, nós vamos começar a classificar esses objetos. Então, por exemplo, eu vou identificar lá tudo que eu tenho de vegetação.
Vamos pensar que a gente tem uma fotografia colorida, depois a gente vai ver isso numa fotografia mesmo. Então, a vegetação normalmente, né, tem coloração aí em fotos coloridas, coloração verde, em diferentes tonalidades. E essas diferentes tonalidades, elas nos indicam diferentes atributos. Mesmo sendo tudo vegetação, elas apresentam diferença. Então, são essas diferenças que a gente vai começar a identificar. Então, olha, tudo isso é vegetação, mas essa vegetação aqui, ó, eu já estou analisando. É uma floresta nativa em estágio inicial, é uma floresta nativa em estágio médio. Isso aqui é uma floresta comercial jovem, uma floresta comercial antiga. Isso aqui é pasto, isso aqui é hortaliça, isso daqui é pomar. Né? Então, a gente já está fazendo aí uma classificação. E a gente pode fazer isso para todos os vários objetos que nós identificamos lá na fotoleitura. E nós temos a fotodedução. A fotodedução, ela é a mais adiantada aí das técnicas de fotointerpretação, porque ela está muito associada também a qual a importância, né, daquelas características que a gente está observando e da experiência do fotointérprete. Então, ela é mais adiantada, mais complexa, porque ela envolve as características das outras duas que nós comentamos, e ainda, aí que entra a experiência do fotointérprete de reconhecer determinados atributos que não são tão facilmente identificados e classificados, mas que a gente pode deduzir com base em outras informações que a gente tem presente na imagem. Né? Então, um pouquinho mais difícil. Lembrando que essas classificações feitas em imagem normalmente requerem depois uma checagem de campo, até para saber se aquele parâmetro para aquela região ele é coerente e correto. Em alguns casos, a gente, né, tem as chaves de fotointerpretação para nos auxiliar, ou chaves que nós mesmos vamos construir. Esses mecanismos aí, né, essas chaves, eles têm a finalidade de nos auxiliar na identificação rápida de alguns objetos, ok? Que a gente vai observando na chave. Então, elas podem ser organizadas para estudos comparativos, onde a pessoa que está fazendo a interpretação das imagens ali, ela vai selecionar, né, aqueles diferentes exemplos, qual deles coincide mais com a imagem que ela está observando lá na fotografia. É uma chave mais lenta, né, de ser elaborada, mais cuidadosa, e você tem que ter aí uma sequência de trabalho mais precisa, né, porque ela vai demandar aí bastante tempo e conhecimento. Muito bem. Então, a gente vai partindo sempre do geral para o específico, ou seja, uma característica mais ampla até a sua especificidade. As chaves, elas podem ser divididas em duas classificações. A primeira delas é o que a gente chama de chave seletiva. Então, as características dos objetos, elas vão sendo colocadas de forma que a gente seleciona aquela que mais se assemelha ao que a gente está observando. Então, eu coloquei um exemplo aqui uma imagem do Alasca para ficar mais fácil de entender. Lá tem poucas espécies de árvores, então fica fácil da gente entender. Então, eu vou olhar a fotografia lá do Alasca, da floresta no Alasca. Okay? Se a imagem que eu estiver lá observando tiver como características, né, árvores com copas de tonalidade escura tendendo a preto, bom, eu vou olhar na minha chave lá, bom, árvores com copas apresentando tonalidade escura tendendo a preto, bom, já me deu ali a classificação, ó. Ah, são coníferas. Ah, legal. Agora eu estou observando lá na imagem árvores com copas apresentando tonalidade cinza tendendo a branco. Ah, então já são espécies de folhosas, né? Então, é isso que a gente faz com relação à chave seletiva. E a gente pode aprimorar. Então, dentro das coníferas, se a imagem lá que eu estou observando das árvores, né, eu estou visualizando troncos retos com copas cônicas ou em forma de espiral, projetando sombras triangulares estreitas, ok? Normalmente ocorre em solos úmidos, bem drenados, em associação com bétula branca, então eu posso, né, ter uma boa chance aí de estar observando um abeto branco, ok? E a mesma coisa
eu faço aí para as demais espécies, né? Então, vejam, são exemplos de coisas que nós vamos especificando, vamos aumentando o detalhamento. Agora, se a minha copa é esbranquiçada, em forma de estrela, quando o indivíduo é jovem, ou quando a folhagem não está totalmente desenvolvida, né? E quando está desenvolvida, são largas, redondas, também ocorrendo em solos úmidos, bem drenados, em associação com abeto, então eu sei que eu estou falando da bétula branca. E com isso a gente vai fazendo uma classificação. Então dá para perceber que é uma coisa bem criteriosa e bem trabalhosa. E nós temos a chave de eliminação. Essa chave, a gente vai eliminando aquilo que não se parece com o que a gente está observando, que é o mesmo princípio que a gente utiliza para fazer classificação botânica de espécies, né? Vocês devem ter visto isso lá com a Regina. Então eu observo, folhas opostas. A minha espécie que eu estou tentando identificar tem folhas opostas. Então tudo aquilo que não tem folha oposta, eu elimino. Já pulei da chave. É folha oposta, mas termina com um par de folhas, né? Ou seja, paripenada. Então, tudo que é oposta, mas que não é paripenada, eu elimino. Então, eu vou fazendo essa eliminação, até chegar na característica que eu estou observando. Muito bem. Agora, vamos lá. Para isso, a gente tem que seguir aí alguns critérios básicos. Quais critérios básicos da fotografia e da fotointerpretação a gente tem que observar, né? Lembrando sempre, né, que a fotografia ela é composta por uma imagem capturada da luz refletida por um objeto, ok? E o primeiro critério, um dos mais importantes, é a tonalidade. Vejam que tonalidade, gente, é diferente de coloração. Eu posso falar cor verde. A cor verde tem diversas tonalidades. Azul tem diversas tonalidades. Cinza, diversas nuances, diversas tonalidades de cinza. Então, tonalidade, ok? E a tonalidade, ela é a quantidade de luz refletida por um objeto e registrada na fotografia. Então, quanto mais clara for a tonalidade, mais luz refletida. Quanto mais escura for a tonalidade, menos luz refletida. E essa variação, né, da tonalidade pode ser resultante de alguns fatores, de algumas variáveis, como o relevo, o teor de umidade do material, né, a quantidade de água que eu tenho no material interfere diretamente na tonalidade. Então, a gente vai falar mais para frente isso com um pouco mais de detalhe, mas só para vocês entenderem, a água absorve muita luz, absorve muita energia. Então, se eu tenho um local muito úmido, vai absorver mais energia, reflete menos, então vai aparecer mais escura essa tonalidade. E fatores fotográficos de filme, processamento, etc. Tem também os fatores meteorológicos, né, que podem estar interferindo, névoa, ângulo do sol, sombra, etc. O próximo critério, também extremamente importante, depois da tonalidade, é a textura. Mas já vão pensando nela aí. Então, olha só, aqui um exemplo. Rochas que possuem maior porcentagem de materiais claros, quartzo, feldspato, mica, elas apresentam tonalidades mais claras, né? Por quê? Elas refletem mais a luz. Então, nas fotos, elas parecem esbranquiçadas, claras, né? Cinzas claros. Rochas com porcentagens de minerais máficos, hornblenda, biotita, basalto, eles apresentam tonalidades mais escuras. Ou seja, o tipo de elemento que forma, né, essa rocha está diretamente relacionado à tonalidade, porque ele interage com a luz de formas diferentes. A granulometria do material também influencia bastante. Por exemplo, a areia, né, apresenta tons mais claros, né, do que materiais bem mais finos, como as argilas, por exemplo, tons mais escuros. Pode estar relacionado ao material, a areia normalmente é quartzo, a gente viu que quartzo, né, apresenta tonalidade clara,
Mas a gente tem areias que são provenientes de rochas basálticas, então são areias escuras. Lá em El Salvador, por exemplo, né, primeira vez que eu fui para lá, eu achei bem estranho, que tem praia lá que a areia é bem preta, bem escura, a praia toda, né, porque toda a região ali é muito vulcânica. E outro fator tem a ver com a absorção de água. Se você já fez isso alguma vez, você vai entender o que eu estou te dizendo. Você está, por exemplo, lá na praia, naquela areia branquinha. Se você pega lá um balde de água, né, um pouco de água, e joga nessa areia, o que ela vai acontecer? Ela vai escurecer na hora, ok? É o mesmo elemento que está ali. Porém, a presença da água, como a água absorve muita energia, ela vai refletir menos a luz e naquele ponto, então, ela vai aparecer com uma tonalidade mais escura. Agora sim, textura fotográfica. Não é que a foto tem textura, não, gente. É a aparência que a foto, né, mostra, nos dá quando nós as estamos observando. Então, duas áreas, às vezes, ou dois objetos, eles podem ter tonalidades muito parecidas, mas, na verdade, são, né, atributos bem diferentes. Então, duas florestas maduras, por exemplo, nativa e exótica, ambas apresentarão tonalidade escura. Porém, a gente vai conseguir distingui-las com base na textura fotográfica, ok? Que é um conjunto aí de feições unitárias não distinguíveis ao olho nu. Então, por exemplo, numa escala grande, né, um conjunto de árvores define um galho. Na escala média, vários galhos definem uma árvore. A gente não consegue ver os galhos, mas o conjunto deles a gente consegue observar por meio da copa. Numa escala pequena, várias árvores definem uma mata. A gente não consegue delimitar muito bem onde estão as copas de cada uma, mas a gente identifica uma mata. E assim sucessivamente. O terceiro critério bem importante é o tamanho dos objetos, né? Ele é importante na fotointerpretação, porque a forma e volume ela pode ser identificada e calculada, ok? E serve também como parâmetro de comparação das imagens de um objeto conhecido com outro desconhecido. Aí entra um pouco aquela questão que a gente falou da fotodedução. Então, olha, esse objeto aqui eu não conheço, mas comparado com esse outro aqui que eu conheço, tem um tamanho parecido, levando em conta as características da região, pode ser que seja tal coisa. E aí a gente faz uma pré-classificação e depois faz a conferência no campo sempre que possível. Ok? Obviamente, esse é um critério que vai depender muito da escala que a gente está utilizando, porque quanto menor for a escala, né, ou seja, quanto maior o denominador dessa escala, 1 para 50 mil, 1 para 100 mil, 1 para 200 mil, a gente vai perdendo detalhe. Né? Os objetos, os atributos vão ficando cada vez menores na fotografia. E aí a gente perde esse parâmetro importante de comparação e identificação. A forma dos objetos também é super importante. Como no caso anterior, ele vai depender também da escala, né? Chegando a ser pouco utilizado quando a escala é muito pequena. Porém, a gente pode dividir qualquer atributo dentro da nossa fotografia em duas grandes classes. As formas, objetos que apresentam formas regulares, que normalmente indicam aspectos artificiais, né, que houve intervenção do homem, por exemplo, plantações, desmatamentos, estradas, e por aí vai. E as formas irregulares, que são normalmente relacionadas aos aspectos naturais, borda de uma floresta, né, caso ela não seja desmatada, né, seja natural, um curso d'água e por aí vai. Então elas não têm formas geométricas definidas. O último critério são as sombras, que nos auxiliam bastante para a identificação de algum aspecto, por exemplo, às vezes declividade de terreno, perfil de terreno, né? Mas também ela pode nos pregar peças aí, porque pode ser que elas não estejam presentes, né? A gente tirou a foto num horário em que eu tenho pouca sombra, ok? Ou a escala também, ela é muito pequena. Se o objeto já é pequeno, você imagina a sombra do objeto. Então, a gente pode utilizar aí até métodos especiais para determinar a altura de objetos que projetam suas sombras em superfícies planas, né, por triângulos semelhantes. Então, é uma característica aí bem bacana, bem interessante. É que eu vou tomar uma água aqui.
Deixa eu ver quantos slides tem aqui ainda. Então, olha só. A gente pode obter informações de uma determinada região por meio do estudo da sua cobertura vegetal, né? Por quê? Porque a vegetação ela está muito relacionada aos fatores edafoclimáticos, né? Clima, solo, enfim. Então, dependendo da região, as vegetações elas podem nos indicar algumas características interessantes, né? Presenças ou não de espécies, espaçamentos, enfim. Então, estudo da vegetação, da cobertura vegetal é sempre muito importante em fotografia aérea. Então, uma série de variáveis a gente pode analisar, né? Porém, as duas mais importantes quando a gente trata de vegetação são textura e tonalidade, ok? E esses critérios, né, por sua vez, são muito determinados por características como espaçamento de plantio, altura das árvores, densidade foliar, orientação do plantio, estação do ano, tipo de vegetação e assim sucessivamente. Bom, aqui uma coisa, acho que foi o Delgado que perguntou nas aulas passadas, como é que era a classificação aí das escalas, né, em relação a nível de detalhamento. Então a gente tem aqui, ó, as escalas que a gente chama de escalas de reconhecimento são escalas menores, 1 para 100 mil até 1 para 30 mil. A gente consegue cobrir grandes áreas. Lembra que uma foto, por exemplo, naquelas características lá que a gente viu no exercício, numa escala 1 para 30 mil, né, cobre quase 5 mil hectares, ok? Então essas são as que a gente chama de escala de reconhecimento, quando a gente quer uma visão mais ampla da região. A gente tem o semi-detalhado, são as escalas médias, de 1 para 30 mil até 1 para 10 mil. E acima disso, a gente tem o que a gente chama de escalas maiores, as escalas detalhadas, de 1 para 10 mil até maiores, 1 para 8 mil, 5 mil, 2 mil, por aí vai. Vai depender sempre do objetivo que eu quero. Aqui a gente tem um roteirinho que eu criei, por exemplo, para fazer a fotointerpretação de vegetação. Então, como é que a gente vai, por exemplo, pode separar, diferenciar em matas naturais de matas cultivadas, né? Florestas naturais de florestas artificiais, comerciais. A tonalidade. Normalmente, as matas apresentam tonalidade escura, a gente já comentei aqui um pouquinho para trás. Porém, nas cultivadas, essa tonalidade ela é mais uniforme, né? Principalmente eucalipto, pinos e tudo mais. E tende a um escuro menos intenso na fase adulta. Nas naturais, em muitos casos, a gente tem tonalidade descontínua. Por quê? Porque nós temos grande variedade de espécies e cada espécie apresenta um padrão de folhagem diferente, né? Alturas diferentes e acaba influenciando na tonalidade com que essa mata se apresentará na fotografia. E a textura, né? As matas naturais apresentam o que a gente chama de textura rugosa. Você olha como se fosse um brócolizinho, né? Ficar fácil de entender. Por quê? Porque a gente tem árvores com diferentes alturas, né? Muita diversidade de espécies. Nas cultivadas, essa textura varia de fina a média, porque as árvores têm a mesma altura, têm a mesma idade, têm todas o mesmo tamanho. A forma o limite, né? Então, os povoamentos cultivados, formas geométricas regulares e definidas, o que não acontece nas nativas, né? Formas irregulares, indefinidas. Formato da copa, os povoamentos cultivados apresentam formas mais regulares e mais definidas do que matas naturais. Com relação ao porte, as matas naturais apresentam normalmente alturas menores e portes mais regulares do que a dos povoamentos cultivados, né? Tem eucaliptais aí que ficam gigantescos, mais de 25, 30 metros, né? Como padrão. Então, esse é um outro parâmetro que a gente considera, né? E aí a gente pode chegar, então, na classificação. Como é que se apresentará, então, uma floresta natural? Textura grossa, desuniforme, tonalidade escura intensa, limites irregulares ou regulares, no caso de derrubadas, desmatamento, porte da vegetação alto e irregular, carreadores ausentes. E nas artificiais, por exemplo, textura fotográfica,
média a fina, né? Uniforme, tonalidade escura intensa, limites regulares, porte da vegetação alto e regular, e carreadores podem ou não estar presentes. Muito bem. Agora eu vou compartilhar aqui uma foto para a gente entender aí melhor algumas coisas. Então, olha só, aqui a gente tem, né, uma fotografia aérea aqui, lá da região da fazenda da faculdade, que eu já tinha mostrado para vocês, né? Então, aqui está aquela área onde tinha um pasto lá, né? Olha só, aqui a gente tem as estufas lá, tá vendo? Aqui a gente tem as estufas, né? Casa lá, o galpão, enfim. Aqui a gente consegue enxergar as linhas da horta, ok? Bom, então o que a gente percebe aqui, ó, por exemplo, quando a gente trata da vegetação? Tá vendo que eu tenho tonalidades bem diferentes, ó, tá vendo? Tonalidade, um verde aqui mais intenso, aqui um verde bem clarinho, né, que é pasto, pastagem. Aqui, ó, um verde intermediário. Aqui a gente percebe que é uma área que a vegetação apresenta um padrão, né, de desenvolvimento inferior do que este aqui. Por quê? Porque provavelmente isso aqui foi derrubado, ok? Então, nós conseguimos visualizar aqui, ó, árvores isoladas, ok? Região com solo um pouco mais exposto, uma cobertura vegetal aqui no solo não tão eficiente, tá vendo? Ó, isso são o que a gente chama de texturas, tonalidades diferentes, a gente consegue identificar. Dentro até mesmo de uma mesma mata nativa, ó, por exemplo, esse fragmentão aqui de mata nativa, a gente apresenta aqui, ó, tá vendo? Aqui eu tenho árvores maiores. Como é que eu sei que são maiores? Porque elas estão projetando sombras aqui, ó. Então aqui eu tenho um estágio de desenvolvimento mais avançado do que aqui, por exemplo, que ela está mais uniforme na borda, ok? Ó, com uma borda alta, tá vendo? Eu consigo ver uma sombrinha aqui. Então aqui eu tenho um pesqueiro, né? Eu tenho um lago, tá vendo? Ó, formatos regulares. Olha a borda da mata natural, ó, totalmente irregular. Que vai ser regular quando, ó? Quando a gente vê que tem uma derrubada, tá vendo? Fica nítido, tá tendo até aqui uma regeneração. Olha só. A gente consegue identificando esses padrões aqui, ó, de diferentes tonalidades na fotografia. E texturas também, olha só, isso aqui é um campo de futebol, um padrão, né, de textura, tonalidade verde clarinho. E olha a textura, lisa, tá vendo? Parece que é uma coisa lisa. Olha aqui, ó, isso que a gente chama de textura rugosa, ok? Textura rugosa, textura lisa, ok? Textura média, ó. A gente consegue identificando essas características. Aqui, ó, tem o pesqueiro lá do lado da faculdade também, ó, o tanque regular, tá vendo? A gente consegue identificando essas coisas. Aqui nessa escala a gente consegue ter noções de tamanho boas aqui, a gente consegue medir esse galpão, olha a sombra dele projetada aqui, ó, tá vendo? Então, a gente tem aqui a caixa d'água, uma sombra projetada dela aqui, ó, a gente tem a sombra aqui da palmeira, tá vendo? A gente consegue, né, observar diversas características da regeneração ocorrendo aqui, ó. Tá vendo? Então, são esses parâmetros que a gente vai observar. Tonalidade, textura, tamanho, forma, sombras. Ok? Mas aí numa outra aula eu vou passar uns exercícios para vocês, vou mandar as fotos e a gente vai aprimorando o nosso olhar. Olha aqui, ó, isso aqui são caixas de abelha que tem lá na faculdade, para quem já foi lá. Tá vendo? Vejam só, aqui seria um exemplo de fotodedução. Por quê? Quem não conhece a área e olhar esse monte de pontinho branco aqui, ia falar, meu, mas o que será que é isso? Mas como a gente está familiarizado lá com a fazenda, a gente sabe, né, conhece as diferentes partes lá da fazenda, então eu sei que aqui, né, eu não consigo identificar, vejo que é muito pequenininho,
Mas eu deduzo, então aqui é o apiário, onde tem as caixas distribuídas lá. Aqui é aquela casinha do mel. Então, isso é um exemplo, por exemplo, de fotodedução. Tranquilo, gente? Então, por hoje era isso. Qualquer coisa que vocês precisarem, só contactar a Paula e ela fala comigo. Tá bom? Grande abraço. Até semana que vem. Bom feriado para vocês, na segunda. Até mais.